pegando para o Brasil, acho que esse surgimento de modelos de código aberto ajudam bastante a gente. Eu acho que a gente tem muito mais potencial desenvolvendo aplicações. Eu acho que o grande avanço do DeepSeek para a comunidade de desenvolvimento é fazer com que seja mais possível, mais barato, desenvolver coisas interessantes usando esses modelos mais baratos. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bar. Eu sou a Juva Lauer e calma que hoje a gente vai te ajudar a entender todas as polêmicas ao redor da nova inteligência artificial DeepSeek. E vamos em ótima companhia com a gente, Pedro Burgos. Seja muito bem-vindo de volta ao Mamilos. Olá, é um prazer estar aqui. Quem é você na fila do pão? Eu sou jornalista, programador, professor e hoje consultor em inteligência artificial também. E Ana Freitas, nossa grande amiga. Quem é você na fila do pão? Eu sou jornalista, comunicadora e hoje dou treinamento e consultoria em inteligência artificial também. Bora pra pauta, Cris? Vamos falar qual recorte, né? De qual ponto de partida a gente vai iniciar essa conversa hoje. Nos últimos dias, um nome começou a circular com força entre especialistas em tecnologia, investidores e curiosos do mundo todo. DeepSeek. Essa inteligência artificial chinesa não só surpreendeu pelo seu desempenho competitivo, mas também por ter sido desenvolvida com uma fração do orçamento bilionário das gigantes do Vale do Silício. E aí o impacto foi imediato. Ações da Microsoft, Google e Nvidia despencaram. A promessa de um domínio absoluto dos Estados Unidos na corrida das inteligências artificiais foi, no mínimo, questionada. Como é que a China conseguiu isso? O que muda na prática? O segredo pode estar em algo que o Ocidente relutou em abraçar: código aberto. Mas essa revolução também levanta questões. Será que a gente está mais perto da ficção científica que vimos apenas em filmes? No episódio de hoje, a gente vai entender por que a DeepSeek está mexendo com o mundo da tecnologia e talvez com o próprio futuro da inteligência artificial. Gente, vamos começar pelo começo. O que tem de diferente para tanto a Huawei? Ou é só o fato de ser chinesa que isso já basta e por uma fração do valor? Eu diria que o lance da alegação, né, de que o DeepSeek foi desenvolvido com um volume de recurso muito menor é a grande coisa ao redor da ferramenta. E o fato de que a ferramenta ela performa mais ou menos os benchmarks, né, esses níveis de comparação entre as ferramentas do DeepSeek são muito próximos do ChatGPT ou do Claude, que são as ferramentas que estão mais altas aí em desenvolvimento. Eu não acho que ele tem fundamentalmente, em termos de entrega, nada muito diferente ou muito acima, assim. Eu acho que tem muito a ver com o fato de que eles falaram, olha, a gente fez isso aqui com muito menos dinheiro. Resta saber o quanto disso é verdade. Eu acho que teve isso e, obviamente, o interesse de ser a China, né? Então, acho que as pessoas gostam muito de uma história, né? Essa história de, né, temos um Davi e Golias, como se a China fosse Davi, Tão né? pequenininhos Tão eles, né, pequenininhos, gente? pobres Começaram chineses. ontem, né? piticos. Mas é isso que eu queria perguntar. A gente tinha notícia de desenvolvimento de tecnologia nessa área na China? Ou não, como é um país fechado, eles nunca contaram o que estava fazendo. A surpresa está só ligada a ser a China ou a surpresa dela ter entregue isso já pronto, formatado? Eu acho que a surpresa ela é totalmente das pessoas que não acompanham de perto o negócio, né? Assim, quem acompanha mesmo as Quem me notícias, conhece testa os sabe. modelos. Quem me segue no LinkedIn teria visto que no dia do lançamento do DeepSeek True Story, eu postei lá, falei assim, gente, isso aqui é importante, né? Bem antes das ações, isso aqui é importante. Inclusive, recomendo ler esse livro aqui, que é um livro do Kai-Fu Lee, que é um cara que foi presidente do Google na China e depois virou um investidor em Pequim. É um livro bem interessante, chama AI Superpowers, é um livro acho que de 2019, que ele fala, por que a China vai vencer a corrida da inteligência artificial, provavelmente. Ora. E aí, quando foi lançado o DeepSeek, eu testei, falei, isso aqui é bem importante. E, aliás, pessoal, recomendo ler esse livro aqui. E aí, sei lá, uma semana depois, teve toda a questão. Mas quem estava acompanhando de perto, né, já tinha visto o dia 26 de dezembro, quando eles lançaram o V3, ou em maio, quando eles lançaram o V2, eles estavam evoluindo, não só eles, mas Minimax, Hilo, outras empresas, Quene, Alibaba, Tencent. Então, o
a China como um todo, né, ela estava desenvolvendo muitas coisas interessantes sobre inteligência artificial. E aí era uma questão de tempo de algo para algo sair da bolha e ser visto por outras pessoas. Mas Ana é- Freitas não achou que é essa cenoura toda, não. Você concorda? Não, eu acho. Eu acho assim, não é superior, isso é evidente. Eu acho que o que aconteceu, muita gente tá acompanhando inteligência artificial meio lateralmente, assim, tipo, faz uma busca ali no ChatGPT, abriu o Gemini e tal. E não abre com muita frequência, não faz coisa muito complexa. E de repente, quando eles abriram o DeepSeek, eles, nossa, isso aqui é muito melhor. Mas eu acho que parte grande disso era eu não mexo nisso faz vários meses. É. E a coisa tá evoluindo muito rápido. Mas assim, do ponto de vista fora do público leigo, ela efetivamente teve avanços não só no custo de desenvolvimento, que efetivamente foi algo interessante. Não foi só 5 milhões, né? Se você contar outras coisas, investimento em, né, na RH, eles têm 200 caras, né, de alto nível, pesquisadores, eles têm provavelmente 10 mil GPUs, placas, né, caras da NVIDIA. Então, tem um dinheiro antes, não é simplesmente com 5 milhões de dólares eu consigo fazer igual. Fiz com É isso. clipes e um chiclete. Isso, Então, não foi isso. Mas eles tiveram avanços importantes em termos de engenharia, e eu acho que mais interessante foi colocar esses modelos que são chamados reflexivos, De raciocínio, né? de Aberto. raciocínio aberto. O GPT não é. Isso, o GPT. Então, a gente tinha Não visto entendi, isso. peraí. O modelo de raciocínio do DeepSeek, que é um modelo de inteligência artificial que mostra O processo mental, vai. simula um processo mental, ele já está disponível no ChatGPT há vários meses, mas só na versão paga. Então, para a maioria das pessoas, elas nunca tiveram contato com aquilo. No DeepSeek, ele está aberto, como o Pedro falou. Então, as pessoas foram testar, viram aquilo e falaram, cara, eu nunca vi isso. Isso aqui é diferente, isso aqui é muito legal. Eu acho que Uhum. isso também foi um fator, né? Com certeza. E assim, era só. Acho que foi apresentado ao mundo em setembro, né? Assim, pela OpenAI, só pro plano pago, né? Esse modelo de raciocínio. E não dá para você ver com detalhes o que o modelo está pensando, digamos assim, né? Porque quando você faz um prompt para um chat GPT da vida, você fala, ó, o que eu quero fazer um roteiro para o próximo episódio do Mamilos. O que eu devo perguntar? Aí ele vai lá e lista algumas coisas. Um modelo reflexivo, ele fala, bom, eu tenho que considerar tal coisa e tal coisa. Talvez isso aqui seja uma boa. Não, espera, talvez outra coisa. E é interessante isso, porque ele não simplesmente dá a primeira resposta, digamos assim, que vem à cabeça. Ele tenta diferentes caminhos, checa, volta, e isso faz com que você tenha resultados mais interessantes, mais bem acabados, mais pensados do que a gente estava vendo antes. Então, isso gerou uma impressão de algo, né, novo, superior. O que eu queria entender dentro dessa surpresa de ser a China, a gente falou no primeiro programa dessa temporada sobre os bloqueios que o Trump está fazendo, sobre o protecionismo e tal. E foi só o lançamento dessa plataforma que fez o público maior, que não acompanha de perto, prestar atenção no nível de bloqueio que os Estados Unidos estava colocando para ser o primeiro a chegar. Vamos pensar numa corrida espacial agora. Se a gente tem que chegar primeiro na inteligência geral, então vocês não podem comprar as nossas placas. E digo mais, ninguém no mundo que comprar nossas placas pode vender para a China, porque a gente que tem que chegar primeiro. Você fica ouvindo isso, você fala, esquisito isso. E aí, eu e a Cris, a gente estava num evento muito tempo atrás, a Cris vai lembrar, e nos apresentaram o conceito de leapfrog. Que, na época, apresentaram que, sei lá, quando estavam implementando o 5G, como a África não tinha, alguns países da África ainda não tinham 3G, implementaram mais rápido. Tinha mais países na África que tinham 5G do que na América Latina e que na Europa, porque não precisava evoluir do 3G para 4G, para não sei o que, foi direto para o 5G. Uhum. Eu queria saber o que é essa coisa nova que eles fizeram, porque eles pegaram um desvio, né? Como não deu para ir pelo caminho que os Estados Unidos estava fazendo, os chineses fizeram um outro caminho que acabou sendo mais barato. Que desvio foi esse? Qual foi o pulo do gato aí? Que a gente é underdog, né? Então a gente quer saber, a gente tem interesse em saber como que dá pra fazer a mesma coisa com menos. Pra brasileiro isso importa muito. Cara, eu acho que é o que tá todo mundo querendo saber, assim, né? Na real, acho que uma coisa importante que o Pedro falou é que não foi tão pouco dinheiro assim. Possivelmente é menos dinheiro do que o Vale do Silício está investindo em alguma medida. Eu acho que tem o lance da China, em tese, não poder usar os chips da NVIDIA, que são os chips da NVIDIA que estão
empurrando todo esse desenvolvimento de AI nos Estados Unidos. E a China fez o que fez no DeepSeek sem esses chips. Sem esses chips, mas talvez alguns deles estavam vindo por Singapura. Também não sabemos quantos 100. Na verdade, eles compraram muitos, logo antes do bloqueio, eles compraram, né, 50 mil, né, placas, então, ou a A100 ou H800. Não é exatamente o modelo que está bloqueado, né, o principal, chama H100, que é o supra-sumo. Top de linha. Top de linha. Eles não podem comprar. Mas eles ainda podem comprar. A NVIDIA pode vender para eles. Ela só não pode vender esses chips. Mas eles compraram chips que posteriormente foram bloqueados pouco antes do bloqueio. Então, eles tinham... Não é pouca coisa. Eles tinham dois data centers gigantes. Um deles era do tamanho de um campo de futebol. Era o 5º maior da China. Lembrando que a China tem empresa Alibaba, TikTok, né? Tencent, tem várias empresas gigantes. Não era uma empresa de fundo de quintal, um negócio grande. E o que eles fizeram, assim, um dos motivos deles conseguirem fazer essa gambiarra aí, né, que provocou... O brasileiro ama uma gambiarra, por isso essa pergunta, vai! Esse ganho, é porque assim, as placas de alto nível, elas foram feitas para trabalhar meio que em conjunto. Então, assim, quando você programa um negócio, você não está fazendo para rodar em um negócio, está fazendo para o código rodar em 10 mil placas ao mesmo tempo, com ganho de produtividade. Essas placas que são né, com força diminuída, parte da diminuição da potência delas é que elas funcionam pior conectadas umas às outras. Então, o que eles fizeram foram fazer a programação mais ou menos diretamente ali no circuito, ou para emular esse lance de você criar placas junto. Então, é como se eles tivessem dado a volta numa limitação imposta pela NVIDIA para fazer elas terem uma performance parecida com as de topo de linha. Então... Tento acreditar que tem um brasileiro nessa equipe. Não sei porquê, assim. Tipo mas esse negócio do que pega tipo dois... Uhum. dois ruins e consegue juntar para fazer um melhor do que o melhor. Isso, não necessariamente melhor, mas como você tá, assim, extraindo o suco, né, assim, indo até a última possibilidade ali no circuito para conseguir extrair o máximo, você acaba fazendo um negócio que é mais eficiente, inclusive vai trazer mais eficiência de volta, né? Assim, se você usar nas placas mais potentes, usar esses métodos que eles usaram, provavelmente você vai fazer as coisas mais rápido e com menos dinheiro. Mas, ó, deixa eu voltar aqui, então, no impacto que isso causou quando foi anunciado. Aí cai a ação da OpenAI 2%, cai do Google 4%, a NVIDIA caiu lá 17%, quase 600 bilhões no mercado foi eliminado. Um dia para acordar. Foi um dia bom, não. O senhor Sam. Qual que é o medo real, então, já que não dá para confirmar que foi tão pouco dinheiro assim, e a entrega dela nem dá para falar que é tão melhor assim? Qual é o medo que circula no mercado para esses números terem acontecido? Cara, eu acho que tem uma coisa que é essa disputa, essa corrida, de fato. E liderar o desenvolvimento de uma tecnologia com esse poder tem implicações da perspectiva geopolítica muito significativas. Acho que o Pedro falou bem, tem um monte de iniciativa na China há um tempão, assim, desenvolvimento de... para mim que tô na ponta final, né, dando aula disso. Então, ferramenta de geração de imagem, de geração de vídeo, algumas iniciativas da Alibaba, são coisas mega interessantes que estão à frente de algumas das ferramentas que a gente costumava ensinar antes e agora a gente põe nas aulas. Então, não é uma grande surpresa. A China tá chegando, e eu acho que o DeepSeek foi essa coisa assim, ó, chegamos. Assim, tá pau a pau. Se você comparar, em termos de uso prático, né, se você fizer a comparação de resultado de prompt... Pegar exemplos de prompt de várias aplicações. A gente fez isso essa semana, tava fazendo, né, Pedro? Você vai ver que o DeepSeek tá muito ali. Eu acho que meio que é uma coisa tipo The Game Zone. Os caras chegaram com um modelo de código aberto, que aí é uma outra história, que tem outras implicações, né? Isso eu ia perguntar, mas antes, eu acho que muito dessa queda é uma adequação a uma... Porque a gente tá sempre falando de mercado futuro com o mercado de ações, né? Se a gente consegue fazer com menos custo, com menos energia, com menos processadores, talvez eu não vou precisar produzir tanto.
Então, a galera que botou todo o dinheiro em Claro. processador, que é a nova grande Não sei, o que coisa, que esse dinheiro... Por que será que eu que pus tanto dinheiro? precisa? Será que precisa de tudo isso e tal, né? E Então, a acho que maior um pouco disso. queda foi em empresas de energia. Se você olhar na Bolsa Americana, porque não são as empresas gigantes, né? Mas teve empresa de geração de eletricidade que caiu 20% naquela segunda-feira, né? Por quê? Porque justamente os data centers, né, que é onde ficam todas essas placas para gerar, né, para rodar esses modelos de linguagem, para treinar, eles demandam muita eletricidade. A gente imagina que 1%, 1,3% da energia hoje no mundo é usada em data center. E Do que tamanho de um campo de a futebol. expectativa é que até 2035, né, isso mais que duplique. Então, vai existir uma necessidade de geração de energia. Então, como a Ju falou, o mercado de ações é projeção do futuro. Você compra o negócio ali imaginando que aquilo vai crescer mais. E quando você imagina, né, por causa do DeepSeek, você acha que vai gastar menos energia, gastar menos placa, essas ações vão ser as que vão ser as mais afetadas. Mas se você olhar bem o mercado, Amazon cresceu, Apple cresceu, né, a Meta caiu um pouco, cresceu. Então, não vai acabar com as Big Techs, né, é outra coisa. Foi meio localizado. Agora, você começou a falar a grande diferença é ser modelo aberto. O que quer dizer isso, modelo aberto? Porque na minha bolha foi isso que mais repercutiu. Que diferença isso faz para um país como o Brasil, que não está na ponta dessa disputa, mas pode se apropriar dessas tecnologias para criar coisas nossas, aplicações nossas? Uhum. Eu acho que tem... o Pedro é programador, eu vou deixar ele falar o que significa, porque eu acho que é mais adequado, mas eu acho que a gente tem que depois tocar num ponto que tem a ver com o lance de ser código aberto, que é as questões de segurança do fato de ser código aberto. Assim. Mas toca daí, Pedro. Não, acho que, primeiro que código aberto pode dizer muitas coisas, né? O povo que é muito cri-cri, e nesse meio tem muita gente cri-cri, diz que não é código aberto, ele é pesos abertos, né? Porque você não sabe, por exemplo, qual material que foi usado para ser criado isso. Você não, lendo o código, você não consegue recriar completamente o que foi feito, o que você precisa de outros elementos que não estão abertos, né? Então, ele é de uso permissivo. Ele tem uma licença É receita MIT. de vó. Ela dá receita, mas não tem quantidade, não tem modo de fazer. Então, Assim, e ele tem uma... pode fazer, mas você não vai conseguir. A gente já tinha no Ocidente vários modelos também de peso aberto, né? Tinha o Llama da Meta, tinha o Mistral de uma empresa chinesa, de uma empresa francesa, tinha outro, o Quen, de uma outra empresa chinesa. Então, não foi o primeiro modelo aberto, mas foi o primeiro modelo muito capaz com a licença MIT. A licença MIT significa o seguinte: se eu fizer um programa com isso como motor e ficar rico, eu não devo nada a DeepSeek. O Meta a Meta fez o Llama, ele tem um certo limite. Se eu usar o Llama, eu posso usar para qualquer coisa sem dar satisfação. Mas se ele ficar muito grande, eu tenho que ter um contrato com a Meta, né? Então, o DeepSeek ele é super permissivo nesse sentido. E eu acho que isso ajuda muito, pegando para o Brasil, acho que esse surgimento de modelos de código aberto ajudam bastante a gente, porque o que falta hoje, eu acho, existe essa corrida para ver quem tem um modelo mais avançado. Mas, na verdade, o que falta é quem faz a aplicação mais Isso. interessante em cima do modelo. Exato. E aí a gente tem muita vantagem, né? A gente fala assim, pô, pega os unicórnios brasileiros, assim. Sei lá, o iFood. O iFood não inventou o 4G, não inventou o telefone, não inventou a moto, não inventou telefone, não inventou nada. Mas ele fez uma aplicação que juntou tudo isso de um jeito decente. Idem pro Nubank e tantos outros. A gente tem essa tara de que a gente precisa inventar a tecnologia que está por baixo, mas eu acho que a gente tem muito mais potencial desenvolvendo aplicações. Eu acho que o grande avanço do DeepSeek para a comunidade de desenvolvimento é fazer com que seja mais possível, mais barato, desenvolver coisas interessantes usando esses modelos mais baratos. E eu acho que a diferença é o que o Pedro falou, assim. Já tinham modelos que permitiam uso aberto, né? De modelos que você podia conectar o teu software, a API desses modelos e fazer um uso de inteligência artificial que não fosse cobrado. Esse custo de API no Llama, por exemplo, você não tem. Enquanto para o ChatGPT você tem. Mas existe uma diferença substancial de quando você desenvolve uma aplicação
usando uma API do Llama e uma API do ChatGPT. A diferença é que o Llama não tá lá ainda. Não é bom o suficiente. O ChatGPT brilha muito mais. Então, o DeepSeek chega e ele brilha também. E a API dele tá ali para você usar. O ChatGPT cobra por esse uso de API, enquanto o DeepSeek fornece isso de maneira aberta. E um negócio interessante, só um detalhe técnico que eu acho que é relevante, é o DeepSeek é código aberto. Logo, no dia seguinte ao estouro da bolsa, a Microsoft anunciou: olha, se você quiser usar DeepSeek nos Estados Unidos, via API, né? Ou seja, conectar o seu programinha para usar o DeepSeek, fazer um próprio chatbot sem ter que entrar no deepseek.com, você pode usar na Microsoft. Quem ganha dinheiro é a Microsoft que cobra e a NVIDIA, que é o hardware que está fazendo a Microsoft. Então, no fim das contas, DeepSeek foi um grande presente para o mundo. Foi o maior presente chinês para o mundo, tecnologicamente, em décadas. E politicamente significa muito, principalmente na data que eles escolheram lançar. Então, acho que é uma resposta muito clara sobre os tipos de avanço que a China está buscando. Agora, Ana, você já falou um pouquinho de... Vamos conversar sobre dados, né? E aí tem muita xenofobia misturada com preocupações que são reais. Então, o chinês vai roubar seu dado. Eu vi um post muito engraçado. Um cara fala assim, vocês são loucos de usar uma aplicação chinesa. Aí vem um cara embaixo e fala o nome completo dele, a profissão, quantos cachorros ele tem, que ele teve Covid, chegou a ficar na UTI, mas não foi entubado, formado em não sei o que ele. Mano, você fala a sua vida toda e é o chinês que vai roubar seu dado? Então, o que tem de preocupação real quando isso quando é um código permissivo? A OpenAI faz muito diferente do que o DeepSeek está fazendo? Eu acho que a gente tem que separar duas coisas aqui. Uma coisa é o uso que a gente, individual, pessoa física, faz dessas ferramentas. E aí, assim, o DeepSeek é uma ferramenta bem recente. As pessoas ainda estão conduzindo estudos e testes de segurança para entender quão seguro é. Os estudos que saíram indicam que não é muito seguro, que é menos seguro do que a OpenAI, os modelos da OpenAI e o ChatGPT. Mas, assim, ainda é muito pouca coisa, né? O ChatGPT está sendo treinado, prova de fogo de pesquisadores há anos. E o DeepSeek parece ter ido para o mercado meio... Vamos ver qual é isso, talvez... gastamos pouco, a gente gastou menos com segurança, com teste, treinamento, né? Com pesquisa, enfim. Então, tem o uso que a gente faz individual. Esse uso que a gente faz individual é o lance de eu colocar dados lá e o que acontece com esses dados, tá? Esses testes de segurança estão dando alguns resultados um pouco preocupantes que, em tese, a gente não viu acontecendo tanto com o ChatGPT tão de cara. Tipo, eu colocar um dado ali e esse dado, de alguma maneira, ser possível de ser acessado por outra pessoa. Isso parece que em alguns dos estudos mais que aconteceram na última semana dos testes, assim, rolaram coisas assim com o DeepSeek. Tem outra coisa que é, uma vez que você tem uma tecnologia desse porte sem custo, você viabiliza que qualquer um possa fazer qualquer coisa com essa tecnologia, inclusive pessoas que não necessariamente estão comprometidas com qualquer nível de ética, tá? Então, o código aberto para uma tecnologia desse calibre, por isso que, sei lá, o Biden, ano passado, estabeleceu um comitê governamental de ética de AI para exigir... Já fecharam isso aí, Já né? fecharam, já acabou. Porque para garantir que tenha um protocolo de testes de segurança dessa ferramenta quando ela vai para o mercado. Por quê? É uma ferramenta que é muito poderosa. Qualquer um pode desenvolver qualquer coisa com base nela, quais as implicações disso, tá? E tem uma outra coisa que é o uso por instituições, né? Se você trabalha numa instituição, você está usando para colocar dado ali, e aí a minha opinião, como pessoa que tanto faz uso quanto dá treinamento disso, é que se você está usando qualquer ferramenta de inteligência artificial para trabalhar, para colocar dados ou sensíveis ou sigilosos da tua empresa, você deveria estar consultando a política de dados da tua empresa e o jurídico da tua empresa, né? Esses dados, eles têm uma sensibilidade aí. Seja para usar o DeepSeek, seja para usar o ChatGPT, seja para usar o Claude, o Gemini, qualquer uma, tá? Então, separando nesses lugares, a gente tem o uso individual, que vai nesse lance do meme que você falou. A gente tá, enfim, dividindo nossos dados que parecem meio inofensivos, mas sei lá, talvez são, talvez não, em um monte de lugar. A gente tem o uso enterprise, né, o uso de instituições, e a gente tem a segurança de deixar aberto
um modelo desse calibre. São 3 papos, assim, eu acho. Mas concordo com tudo que a Ana falou. Acho que a gente tem que ter bastante cuidado com usar essa aplicação profissionalmente. Ao mesmo tempo, eu vejo as pessoas, sei lá, a gente tem pouca preocupação ao colocar um monte de coisa na nuvem, Uhum. no, Exato. Não, tá tudo na nuvem, no né? Excel ou no Então. PowerPoint. Eu não Então, gosto desses papos, vai me dando um nervoso. Que isso, a vida da gente tá toda guardada. Tá em exposta, né? Todos os seus exames médicos estão guardados em um aplicativo. Assim, é muito. Todas as suas fotos. E conta a sua vida inteira. Documentos, né? Tudo hoje é digital. Agora, você estava falando dessas preocupações de vai roubar seu emprego, não vai roubar seu emprego. Acho interessante a gente colocar, já que o que moveu aqui não é exatamente uma inovação tecnológica, é mais quem fez essa inovação e por quanto fez essa inovação e quando fez essa inovação. Que corrida é essa? Qual é a linha de chegada? Porque tinha a corrida de quem? Que vai chegar primeiro à Lua, né? Na corrida espacial, que é o que está sendo muito comentado. Então, que o DeepSeek seria o Sputnik da vez. A corrida agora, onde é que é a Lua? Onde é que a gente quer chegar? Qual o próximo marco, o grande marco? Tipo, nem eu sei mais. é porque, na verdade, assim, né, o marco, né, colocado é o que eles chamam de inteligência artificial geral, ou AGI, né, na sigla em inglês. Ou um passo adiante, que seria o ASI, a superinteligência artificial. O que seria a inteligência artificial geral é uma que consegue pegar coisas novas, problemas de lógica que um humano inteligente veria e conseguir resolver, mesmo que ela não tenha visto nada parecido com aquilo antes, né? Então, essa seria uma definição de inteligência. E superinteligência seria algo que fosse muito mais inteligente que todos os seres humanos em uma gama de temas. Obviamente, é muito difícil de você dizer qual que é o fim, porque a gente não concorda sobre o que é inteligência humana há séculos. Desde que desenvolvemos o aparelho cognitivo. Exatamente. Então, quanto menos o que é inteligência artificial geral. Então, não há um negócio, né, marcado sobre quando que a gente vai chegar nisso. Então, quando alguém levantar a mão e falar, cheguei, é isso aqui. Então, a gente tem alguns benchmarks, a gente pode falar mais deles depois, mas assim, é difícil de dizer. Qual que era o grande objetivo de chegar na Lua? Chegar na Lua e mostrar que você consegue chegar na Lua. Né? Assim, o que isso vai trazer para a humanidade ao chegar na Lua? Mas então, existia um objetivo de mostrar para outra forma de organizar a sociedade, no caso, soviéticos versus americanos, que aquele tipo de organização seria capaz, tinha mais cérebros inteligentes e mais, né, vontade para fazer isso antes. O objetivo principal era esse. Mas aí eram duas coisas diferentes, né? Eram basicamente governo contra governo. Aqui não. Aqui o dinheiro da OpenAI, NVIDIA, etc., é um dinheiro 100% privado. O DeepSeek, até onde a gente sabe, e eu acho que há bons motivos para crer nisso, é só dinheiro privado. É o Liang Wenfeng, um cara que botou isso na cabeça, e só depois do DeepSeek que ele virou amigo do governo chinês. Ele não estava lá na cúpula. Logo depois do DeepSeek, ele foi convidado pelo primeiro-ministro lá para sentar junto num negócio importante. Então, virou algo que foi interessante para o governo chinês. É uma disputa entre o Ocidente, né, na verdade, entre Estados Unidos e China, as grandes potências do momento, mas ela é uma disputa um pouco diferente, porque ela envolve menos os governos e mais a sociedade em geral, especialmente a iniciativa privada. Fiquei pensando muito nisso, nesse modo de pensar, né, nessa estrutura de raciocínio, porque a grande coisa é você dar uma tarefa sem especificar como ele tem que fazer, se eles conseguem já programar, porque já faz código, vai fazer um site. Eu consigo, a partir de um problema, eu penso estratégia, penso solução, pode pensar sem a gente. Então, em que momento, que é essa sempre a pergunta que a gente fica fazendo toda vez que a tecnologia avança, em que momento a gente vai ser dispensável? O humano no processo vai ser dispensável.
Bom, essa é a primeira pergunta da temporada, que a temporada vai ser só sobre isso, né? Porque vocês Exato. esperam que a gente Exato. resolva isso. Essa série de 100 programas. É isso. A série vai durar mais tempo do que ela vai terminar sendo feita por robôs, na verdade. Isso, exatamente. Exatamente. Cara, essa pergunta. Eu não acho que essa pergunta. Que a resposta simples dela é. Já, já. Tudo. Assim, eu acho que a gente precisa presumir. Pelo menos eu presumo, enfim, as pessoas que eu acompanho, que estudam inteligência artificial, presumem que o que está acontecendo, essa tecnologia, ela vai ter impactos profundos na maneira como a gente se organiza como sociedade e como a gente pensa em emprego, né? Eu presumo também que isso significa que uma parte importante dos empregos que a gente conhece hoje como empregos, eles vão ficar obsoletos, de fato. E se a gente falar, mas quando isso vai acontecer? Em alguma medida, eu diria, como usuária, que já está acontecendo, Uhum. tá? Então, isso só tende a acelerar. Também dá para presumir que essa reorganização implica em novas funções sendo necessárias. Acho que tem toda uma discussão que é mega interessante, um pouco filosófica, mas também tecnológica, que é complexa, que é sobre o que acontece quando você não tem mais humanos participando de um processo de decisão, e um processo de decisão sobre o qual você não tem nem ingerência e nem tem clareza, assim, né? Transparência. Eu coloquei ali uma pergunta, a resposta veio de como eu devo fazer aquilo, quais são os critérios que foram usados para resolver, quais são os vieses das visões de mundo. Isso já acontece quando a gente usa essa tecnologia hoje, e na medida que os problemas forem ficando mais complexos, né, que essa tecnologia consiga resolver problemas mais complexos, tu vai se acentuar esse risco de, tipo, tá, mas como é que você saiu de A para B? Quais são os critérios que você usou no meio? Quem definiu que você deveria Pensa usar o esses seguinte, critérios? tem um tratamento. Ele chegou aqui. Aí a inteligência artificial consegue fazer o diagnóstico do que ele tem, consegue dizer qual é o tratamento. Ela vai falar com a outra inteligência artificial, que é do plano de saúde, que vai dizer se autoriza ou não. E não necessariamente a gente sabe quais foram os critérios para fazer nada de uma dessas coisas. Sabe hoje quando você, tipo, acaba sendo vítima do sistema? Assim, você tenta marcar alguma coisa ou você tenta conseguir um empréstimo no banco, ou você, assim, e alguém fala assim, senhor, o sistema não permite. E só, que é isso? Como assim? Porque Quem essa é o resposta sistema? já existe, né? Ninguém te responde como chegar a uma autorização ou negar. É uma caixa algo. preta, né? Esse algoritmo que tomou a decisão que você pode ou não receber um empréstimo daquele banco naquele momento é um exemplo dessa caixa preta de tomada de decisão. Como assim o sistema não permite? Mas por que, senhor, o sistema não permite? É um E algoritmo eu nem posso te contar por quê. que um monte de parâmetro avaliou que você é um mau pagador, sei lá. Não sei, né? Te chama de caloteiro, né? O sistema falou, você será caloteiro. Mas assim, a gente... Acho que essa é a gente vai cada vez mais nas decisões que a gente tomar usando a inteligência artificial como suporte. Isso vai acontecer, já está acontecendo muito, vai acontecer cada vez mais. A gente vai se deparar com esse dilema, que para mim é um dilema ético e que vai mudar fundamentalmente a maneira como a gente enxerga e faz as coisas na sociedade, que tá, você fez A até B, você tomou essa decisão, eu sou o human on the loop aqui, eu vou entrar agora e agir, porque, sei lá, na nova organização social eu tenho um papel aqui, só que eu não tenho clareza de como essa decisão foi tomada, ou uma ferramenta vai tomar uma decisão e outra vai tomar outra ligeiramente diferente, porque existe um viés ideológico na maneira como aquela ferramenta foi programada, enfim. Acho que assim, em termos de resposta sobre, que empregos vão ser substituídos, quando a gente vai ser substituído, eu acho que a gente é o sapo na panela fervendo, assim. Essas coisas já estão acontecendo. Eu acho que existem maneiras de se antecipar, e falando numa perspectiva muito individual, tá? Tipo, eu preciso ter... eu indivíduo, preciso me manter relevante no meu mercado de trabalho, né? Então, descendo um pouco da reflexão para o prático. Existem maneiras de ir se preparando dentro do que a gente sabe e conhece para passar por seja lá o que for vir, assim. Mas são apostas também. Mas eu queria dar um passinho no filosófico ainda, porque a gente está numa crença muito grande que o outro ai, que chato lidar com pessoas, não gosto de pessoas. A gente está indo para esse lugar do hiperindividualismo. Quando a gente fala uma máquina vai te atender, eu tendo a acreditar que vai ser melhor, né? Não tenho que lidar com outra pessoa. E assim, quem te falou que eu confio no critério dela? Eu confio mais no critério da máquina.
Então, eu acho que a solução vem num momento de uma descrença do humano no humano muito grande. As pessoas estão querendo que substituam pessoas por máquinas para não ter que lidar com as pessoas. E aí você vai lidar com a máquina que talvez acabe com a sua relevância no mundo, né? Eu tô trazendo isso porque eu acho que num aspecto filosófico, a gente está alimentando uma tecnologia que tem muito para entregar para o humano, mas ela também substitui muitos trabalhos humanos. Se no final, porque toda vez que a gente vai para essa discussão fica, mas tem o toque, tem a criatividade, tem a singularidade do humano, tem o sutil do humano, mas eu não estou valorizando isso mais. Ninguém tá querendo toque mais, porque não, tá tipo, não toque em mim. Então, a minha preocupação filosófica é essa: a gente está deixando de valorizar o que é humano para valorizar cada vez mais o que é máquina. A gente detesta lidar com o erro do outro, com o nosso e com o do outro. Então, eu tô querendo outro máquina mesmo, né? Tem, sim, já que agora vamos ficar filosofando. Tem um livro que eu gosto muito que chama God, Human, Animal, Machine, né? Que é termo bem, né, filosófico, né? Deus, homem, máquina, mal. De uma jornalista chamada Megan Giblin, que ela fala que o problema da nossa sociedade não é que a gente está antropomorfizando as máquinas. Tipo o chat GPT. Ô chat, tem gente que fala, né? Ô chat, me ajuda. Pô, Chatinho. A obrigado, Juliana é valeu. super educada com o ChatGPT. Não é que a gente está antropomorfizando as máquinas, né? Falando com a Alexa gentilmente e tal. Mas é que a gente passou os últimos 200, 300 anos desantropomorfizando os seres humanos. Concordo. Né? Então, a gente, hoje em dia, se muitos séculos atrás a gente falava de alma ou de inconsciente, de alguma coisa mais profunda, hoje em dia, neurociência o ser humano funciona, sistema límbico, isso aí foi, né? Se você tem algum problema, é um desbalanço químico. A gente não, a gente trata o ser humano como uma série de processos elétricos e Mecanismos. químicos e mecanismos. Então, assim, se a gente considera toda pessoa meio que uma máquina, é natural que, né, a gente... Ela ou a máquina, tanto Que seja Tanto mais faz. fácil antropomorfizar Porém, a a máquina. visão otimista, Burgos. Vamos lá, que eu te trouxe para essa mesa para ter a visão Calma, eu vou otimista. chegar lá. Porque eu achei muito legal ouvir você falando em outro podcast, porque você é assim, né? Você é promíscuo. Uma visão ciborgue, né? Que é como que a máquina pode nos fazer ser a melhor versão da gente mesmo, né? Eu adorei a citação de que o computador é a bicicleta do cérebro. Eu achei isso... Explica de onde vem isso, o que é isso? Isso foi o Steve Jobs falando, né? A lógica é que a gente gasta a quantidade de energia em watts que a gente gasta para andar 1 quilômetro como humano é muito alta. A gente Não é não eficiente. é eficiente, né? Quanto E vai devagar. outras patas de outros animais, né? Ou as asas de... Mas quando a gente tá em cima de uma bicicleta, a gente né, o mamífero terrestre mais eficiente em termos de pouca energia que a gente gasta, né? Então, Legal, né? a Adorei isso. gente... e ele fala assim, o cérebro é meio que... O computador é meio que a bicicleta do cérebro. Porque a gente gasta menos energia para executar coisas mais sofisticadas. E a IA seria o próximo passo nisso. Mas eu vou ir no ponto um pouco que a Cris trouxe, que eu acho que é bem relevante, que eu acho que todo esse papo de IA que a gente tem agora não seria possível, ou é um desdobramento natural de processos que começaram meio que na pandemia, ou talvez um pouco antes, né? Então, se você, por exemplo, várias das consultas médicas viraram, né, telemedicina. Online. Então, se você saiu do médico para um médico por computador, e no fim das contas o médico ali é quase que um algoritmo, né? Dado, se você tem esse sintoma por tanto tempo, tomou isso, tem esse Uhum. histórico, logo você tem isso. Qual que é a grande diferença disso pro próximo passo, que é substituir? E eu acho que a gente vê isso em tantas coisas, né? Assim, as crianças substituindo ir brincar com um amigo por ver vídeos de famílias brincando, e o próximo passo é brincar com a IA, sabe? Então, assim, esse é um processo que a gente está construindo há muito tempo.
Então, o próximo passo era Tô ficando previsível. deprimida. Lembra que eu queria que você não me deixasse deprimida? E quando a gente. Sabe o que é o mais assustador dessa conversa? Quando a gente fala, não, mas isso já tem muito tempo. Muito tempo é 10 anos, 5 anos. Nem Então, isso, se né? no dia 1, porque a gente está no dia 1 da inteligência artificial, ela já mostra esse mundo de possibilidades, daqui 10 anos a gente realmente não tem noção do de para onde isso vai. Saiu também um trend de empregos e mostrando que um dos empregos que mais estão caindo nos Estados Unidos é de assistente pessoal, de secretária, de agentes de viagem. E é isso, assim, você vai ter respostas cada vez mais completas vindo da inteligência artificial. Não é que os humanos vão acabar, mas eu tendo a acreditar que num lugar que trabalhava 500, vão trabalhar 50. Mas antes, assim, então, qual que é a visão otimista? Porque eu tô sentindo que virou assim, tem uma nuvem, assim, exato. né? A energia, ó, tá lá a energia embaixo. caiu. Então, olha Desculpa só, ser realista, pessoal. é aquilo. Em 97, o computador venceu os seres humanos em xadrez, né? O Deep Blue ganhou do Kasparov. E hoje, né, 25 anos depois, xadrez é mais popular do que naquela época, né? Parte por Magnus Carlsen, parte porque agora todo mundo vê live no YouTube, chess.com. Ninguém ganha do Stockfish, que é um negócio que roda em qualquer celular. Não precisa mais daquele computador gigante. Nenhum humano ganha mais computador. Isso aí já é whatever. Mas existe mais interesse Por hoje causa do Gambito da Rainha, com certeza. Também é importante. Mas veja, o fato de que aconteceu a mesma coisa quando teve a invenção da fotografia, eu falei assim, por que as pessoas vão pintar, dado que a fotografia é uma representação mais próxima da realidade? Talvez porque as pessoas gostem de ver pessoas executando Mas isso. isso que eu acho que vai para o futuro. O ter o contato com o humano e com o erro vai ser a grande coisa. Sim, Se você assistiu centenas de filmes que foram criados por uma máquina, você está disposto a pagar uma grande quantia em dinheiro para ir numa peça de teatro. Ver humanos de verdade encenar. sim, vai ter uma Então, retomada, eu acho. Essa Assim, pelo menos reorganização que a Ana está falando. eu tenho uma aposta de alguma forma, de uma aproximação, de um desejo que tende a crescer das pessoas, de estarem mais próximas ou de consumirem coisas que são orgânicas, mais orgânicas, né? Significa que provavelmente, né, no nosso contexto, as coisas que são mais orgânicas vão ser mais caras e as coisas sintéticas, né, feitas de alguma maneira com inteligência artificial, vão ser commodity, né? Concordo muito com você que vai ter, né, um interesse maior por coisas feitas por humanos, orgânico, né? Ouça Mamilos, né? Feito por humanas, né? Então, essas coisas. Você acha? Eu acho Isso que vai- aqui, essa pauta foi feita pela inteligência artificial. Feita assim, é só coisa, né? Eu acho que A gente aqui. a gente aqui, Isso é a a gente gente rindo mesmo. junto e tal. Isso aí vai ter, eu acho que vai ter do mesmo jeito que a gente tem hoje, né? O exemplo que eu gosto é eu pago R$18 na dúzia de ovos que eu poderia pagar 7, porque eu gosto das galinhas felizes, né? Eu gosto que as galinhas fiquem fora né, na granja, andando sozinhas, porque, sei lá, é uma idiotice, mas enfim, a gente tem isso o tempo todo. A gente valoriza coisas que são totalmente, né, aleatórias às vezes. São singulares. São né? singulares. A gente vai. Eu acho que a coisa vai ser um pouco mais profunda de alguns trabalhos vão substituir e outros vão ser valorizados, né? Então, por exemplo, um negócio se você pegar qual que é o trabalho mais demandado na Europa hoje em dia? Cuidador de idoso. Qual que é o trabalho? E esse não é um trabalho que vai diminuir a demanda, porque a população está envelhecendo e a imigração está caindo. B, é um trabalho que a gente não vê a IA tomando lugar Tão no cedo. futuro próximo. Exato. Então, a gente deveria... E é um trabalho dificílimo. Qualquer pessoa que já cuidou de alguém mais velho, sabe. Trabalho dificílimo. Mas não é um trabalho que exige anos de estudo na cadeira de uma universidade. Então, idealmente, a sociedade deveria começar a dar mais valor para esse tipo de coisa. Agora, tudo que é processual, tudo que a máquina pode executar melhor, tende a ser substituído. Eu acho que tende a ser substituído bem rápido. E aí, é óbvio que a gente vai ter que se reorganizar Mas socialmente. substituído ou... porque eu fico pensando, né? Por exemplo,
Eu, como planejamento em agência, eu às vezes queria fazer algumas coisas, mas eu não tinha o ferramental para fazer um Uhum. design. Então, eu sofria muito para fazer apresentações que eram minimamente aceitáveis e tal. Se eu pego uma inteligência artificial que eu falo, ó, aqui tá a referência de apresentações que eu acho bonita. Deixa eu Uhum. te contar, conversa comigo aqui. A minha ideia, eu acho, a minha estratégia é essa, acho que isso. Agora, desenha a apresentação para mim e isso acontece. Eu acho que tem um pouco de, então eu não preciso mais de um designer para fazer. Não. É que quem nunca teve dinheiro para fazer apresentações bonitas vai poder passar a fazer apresentações bonitas. Daí que a apresentação bonita, que era um jeito de você diferenciar quem era pró de quem era Isso. básico, deixa de ser um diferencial. E aí a gente vai ver o diferencial pela ideia e não Uhum. pelo PPT Isso. bonito, E eu acho né? Exato, eu acho que tem E aí, que acho que tem pensar... muitas vantagens para. Tem várias disrupções que acontecem quando a tecnologia deixa de ser uma barreira de entrada, que muito mais gente entra no mercado e que a competição, na verdade, fica muito maior e que a contribuição para a sociedade das inteligências espalhadas que não podiam entrar no jogo porque não tinham recurso. Acho que a gente tá jogando outro jogo, não? Não, eu acho que tem uma coisa que pra mim é bem real, assim. Você deu esse exemplo, né? Planejamento. Então você vai... Qual que é o melhor jeito de você fazer um planejamento estratégico de comunicação usando uma ferramenta de AI? É você pegar um planner muito bom. Esse planner muito bom, entender muito de prompt, de como a inteligência artificial funciona. E você mesmo descreveu. Falou, olha, eu quero assim, eu pensei no seguinte. Eu quero que você siga tal linha. Não, e uma pessoa que não tem o repertório de um bom planejador, ela pode pedir um planejamento estratégico de comunicação para o ChatGPT. Só que ela não sabe quais os critérios que a Juliana usaria como planner para fazer esse planejamento. E isso é o que a Juliana oferece de único como profissional. Então, a Juliana pode criar o Planner Ju Bot, em que ela vai... que é uma coisa que está acontecendo, né? Agora a gente vai para uma era agêntica que é justamente você criar agentes que fazem a coisa do jeito que você está especificando. E aí eu vou chegar, não entendo nada de planejamento, eu vou falar, vou usar o Planner Ju Bot, vou falar, me dá um planejamento. E aí vai ver com os critérios da Ju. Mas Seria incrível. isso vale para qualquer atividade. Tipo, vai para quem escreve. Então, você pode chegar numa inteligência artificial e pedir um texto. Pode, mas esse texto vai vir com os critérios que a inteligência artificial acha importante, com as informações que a inteligência artificial acha. E essas informações, esses critérios, e esse raciocínio argumentativo, no meu caso, por exemplo, nunca são aqueles que eu usaria. Não, fica tudo muito igual e aí você vira barulho. Exato, mas agora, quando eu chego numa IA e falo, olha, eu quero escrever um texto sobre tal tema, eu quero que você percorra tais informações, tá aqui algumas referências do que eu li, eu quero que você destaque isso, a conclusão deve ser essa, eu quero que você ligue os parágrafos de tal forma. Ele vai escrever um texto, mas ele vai escrever um texto do jeito que eu unicamente escreveria. E aí, obviamente, depois tem as recomendações de Human on the Loop, de checar isso, de mudar algumas coisas, assim, pelo menos Pro pra mim professor sempre vai não mudar. descobrir. pro professor não descobrir. Mas o lance é que quando a gente migrar para um lugar de que todo mundo vai ter acesso a ferramentas de agentes que vão fazer um planejamento, vai todo mundo fazer um planejamento igual àquele. Isso vai tornar isso um commodity, vai baratear, mas tem o que vai diferenciar? Por isso que tem um lance, né, quando a gente olha para esse otimismo, que qual é a tua característica profissional ou de personalidade que é única pra caramba? É isso que... É aí que me dói. Porque eu acho que o nosso pensamento é muito elitista. A gente tá falando de planejamento. Não, super. Aí você joga e faz um planejamento Não, e aí funciona que faz pra um mim, PPT. meu filho que tá começando, que não tem nada ele disso, não vai- como é que nunca ele vai- vai se formar? E nunca Exato. vai ter um Mas estágio. eu achei que a gente tava tentando ser porque- otimista aqui. Não, mas Porque eu sou melhor sendo pessimista sobre esse tema. Cris, Eu tava o fazendo um negócio exercício. comum, tanto na demo, a demo do Google e da Apple, de Apple Intelligence, do Google e tal, é tipo, a gente vai usar a inteligência artificial para reservar mesa no restaurante tal, ou para comprar passagens aéreas, tipo, esse é um negócio que as pessoas não fazem normalmente. Assim, Então, assim, quando eu tô olhando para esse lugar de substituição, é que um monte de gente nem vai conseguir alimentar a inteligência artificial para sair um bom planejamento, porque a nossa educação nem está formando profissionais para pensar desse jeito, conversar com a máquina. E assim, eu consigo imputar dados do que eu preciso, porque tem um estofo de tempo que eu li, coisas que eu pesquisei, coisas que eu assisti, então eu consigo pedir para a máquina.
Então, a minha preocupação com isso é o quanto a gente está distanciando cada vez mais quem está na base e quem tem acesso, de jeitos que a minha preocupação é que ninguém nunca mais vai conseguir acender. Não, e você, professor, a questão é, a gente precisou fazer no manual para poder automatizar e eu sei o que pedir. Se eu não tenho mais esse percurso, né? Pô, na faculdade, a gente tinha que fazer as contas todas na mão quando já existia HP, né? A calculadora lá, 12C. E aí o professor falava, você tem que entender da onde que vem esse cálculo e tal. Como é que a gente forma se a galera já nasce com todas essas ferramentas? Como é que ele vai aprender a perguntar? Como é que ele vai ter esse critério de planejamento, ou de qualquer que seja, ou de médico que seja? Eu não faço a menor ideia e eu acho que o professor que acha que sabe é maluco. A gente não tem uma noção muito clara do que deve ser a educação do futuro. Não é, fala assim, tem que aprender programação. Não, imagina, claro que não. Se a máquina já Se a máquina programa, já você fala o que você programa, quer e ela programa. Então, eu realmente não sei. Eu acho que esse é um grande desafio. Eu escrevi um artigo mais longo no Globo. Coloca aqui, né? Isso, coloca aí. Coloca o Alex. link sobre isso. Acho que os desafios são evidentes. Não só na educação, né? Esse exemplo que você deu, sei lá, o jornalista início de carreira, ele Isso. vai fazer apuração de matérias mais simples, ou fazer clipping numa agência de Uhum. comunicação. Esses empregos mais simples estão indo embora. Num escritório de direito, você Uhum. faz petições iniciais, né? Pesquisa de jurisprudência. Você faz isso porque, ao ler essas coisas, os exemplos de coisas boas, você vai ganhando esse estofo que vai te ajudar lá na frente. E porque você tá sentado olhando as pessoas que são mais sênior trabalhar e você Isso. aprende olhando elas fazerem. Se você não tem mais a necessidade dessas Nível de posições entrada. mais júnior, como que você aprende Como isso? se forma sênior sem ter júnior? Exatamente. Então, Então, é desse lugar que eu tô olhando. Tem várias empresas que tem sênior sem ter júnior pra perguntar pra pessoa. É bem comum. Eles têm a resposta. É bem comum na publicidade, ó. já resolveram esse problema aí. Olha Então- como a publicidade tá à frente da Tá à sociedade. frente. Antes da né? gente voltar pro Bad Place, né? Eu acho que, indo um pouco, né, no que você tinha falado, que eu acho que a democratização de ferramentas criativas, eu acho que é muito importante. Então, sei lá, 30 anos, quando eu tava na faculdade, eu aprendi fotografia, você tinha que revelar filme, né? Hoje é uma coisa romântica. A né? mecânica de tirar foto era complexa, desde o custo do material até as técnicas mesmo, né? Abertura. Hoje em dia, uma A gente pessoa. montava prancha. A gente refilava coisa Isso. pra montar prancha. Que Eu é não isso? sei o que significa nenhuma dessas coisas que Deixa você quieto. falou. Hoje em dia. Eu não tenho. Hoje em dia, a pessoa com bom olho, bom senso estético, bom senso de composição, isso é suficiente, quase, né? Assim, porque a gente tem máquinas tão boas que abstraem toda essa complexidade. Acho que tem uma questão que é de reorganização da sociedade. E não se passa por isso sem ter um processo que é assustador mesmo. Eu acredito que quando aconteceu a Revolução Industrial e todo mundo trabalhava no campo e começaram a chegar as máquinas, também precisou se reorganizar. A gente vai se reorganizar e se reorganizar tem um custo. Eu acho que tem um lugar também de quem é mais sensível se dá melhor nessa história. Quem tem um olhar mais sensível, menos pragmático, talvez um olhar que dê mais voltas, consiga aproveitar melhor a ferramenta para processos criativos. Né? Porque vai precisar, a sutileza está muito na sensibilidade que o humano ainda tem, a máquina ainda vai demorar um tiquinho para ter. Então, talvez a gente tenha uma potência de criação muito boa. Ó, pra gente fechar em uma boa nota, a gente, sim, nem 1/3 da pauta a gente conseguiu cumprir. E tudo bem, a gente já sabia disso. Mas eu queria que vocês encerrassem falando duas coisas. O que vocês hoje já usam inteligência artificial e não conseguem imaginar fazendo antes, né? Como é que vivia antes? E o que ainda não dá pra fazer que vocês estão contando os dias pra quando lançar a próxima coisa? Eu uso uma que já tá até meio defasada, mas é que eu me apeguei a ela, que ela foi uma das primeiras, chama TechTick. Hoje tem uma que o pessoal usa mais, chama Read.ai. Essa que a gente usa. Mas eu uso a TechTick, a que gera ali, né, a transcrição, resumo, você pode fazer pergunta. E, no geral, eu trabalho com ChatGPT ou Claude para qualquer tipo de planejamento. Aí,
você falou da... Mas para fazer apresentação também? Ah, não. Na apresentação eu uso uma ferramenta que chama Gamma. Gamma. Que é maravilhosa. Ela é especial. É porque ela gera a apresentação Veja isso, bonita, pessoal. assim, cara, com as ilustrações do jeito que Você eu pedi. falou entendeu? quase como Eu aquele amo, filme meu. do Spike Jonze. E aí, de coisa que tá pra rolar e que eu não vejo... Cara, agentes, assim, a gente tá falando de inteligência artificial, né? Os chatbots, que eles te dão respostas, né? Mas a gente já tem alguns recursos no ChatGPT, no próprio Claude e em algumas outras ferramentas dedicadas que são agentes. Ou seja, ela não só te dá a resposta, ela faz uma coisa pra você. Então, vou pegar meu celular e falar assim, ó, pede um Uber pra mim, daqui 15 minutos, pra ir pra casa, avisa o fulaninho que eu vou atrasar, mas confirma o jantar e manda mensagem pra minha amiga e fala pra ela se amanhã tá de pé. E aí, é isso, eu vou pôr meu celular no bolso e tudo vai acontecer. Que eu acho que pra minha cabeça, que hoje, pra gerir minha vida, eu tenho que colocar tudo numa lista e às vezes é um pouco uma sobrecarga, eu estou ansiando por esse momento em que eu vou poder falar tudo que tá na minha cabeça, que eu preciso fazer pro meu celular, e eles vão fazer, entendeu? A gente não tá muito longe disso que eu falei, assim, tipo, tá falando de coisa de 1 ano, talvez, 1 ano e meio, assim, tá próximo. Burros. Bom, isso eu acho que também, esperando o que eu quero, né? Eu acho que é a concretização dessas coisas mais agênticas, né? Tudo que apareceu nas demos de, sei lá, Apple e Google ano passado, acho que estão próximos de acontecer. Se você for olhar demos, sei lá, aquele óculos da Meta, por exemplo, ela parte do pressuposto que essas coisas vão estar funcionando quando aquilo vai estar lançado. Se o seu celular vai ser o óculos, significa que você não vai olhar o app do Uber no seu óculos. Você simplesmente vai falar, chama o Uber. E ele vai executar todos os O próximo passos passo é só necessários. pensar e ele já fazer. Exatamente. Não, É. e elas vão executar coisas a partir do Isso. que a gente fala. Elas não vão só responder, mas executar. Então eu acho que é isso que eu, né, espero mais. Outra coisa que eu quero muito é uma organização de coisas que eu vi no dia. Então, no dia eu leio posts interessantes, dou uma curtida no negócio e tal. Algo que chegue no final do dia e fala, né, assuntos interessantes, na conversa no grupo do WhatsApp, etc., insights. E até busca outras referências, né? Até buscar isso. Tem Isso é algumas bom. coisas rolando nisso, Obsidian. Tem um aplicativo que eu tenho no celular que chama Lazy, que é meio que pra isso e tal. Então, eu acho que tem caminhos nesse sentido, né? Tem pessoas que trabalham muito com capturar ideias e tentar organizar. Eu acho que a IA vai poder ajudar bastante. Ferramentas que eu uso. ChatGPT, indispensável. Mas para fazer o quê? Pra fazer todo tipo de pesquisa. Você me falou para usar o Perplexity. Use o Profunda. Perplexity só por sua causa. Eu uso o Perplexity, eu acho que ele é bom, especialmente agora que dá pra usar Perplexity com o DeepSeek, que eu acho que Exato. fica melhor. Então o Perplexity é muito bom pra buscas rápidas, pra buscas complexas do tipo, sei lá, hoje eu tava querendo fazer, eu quero cases de uso de IA no jornalismo, eu queria focar em redações na Europa que tenham usado IA pra melhorar a eficiência. O ChatGPT, o Deep Research, que é esse negócio novo, É massa, hein? demora 10 minutos, mas o que ele traz é um artigo inteiro pronto. O que o Deep Research faz, enfim, você é testemunha disso. Você faz um negócio do Deep Research com 2 prompts, você faz um TCC nota máxima. Eu também uso muito, como eu faço código, né, eu uso um negócio chamado Cursor, que é um editor de código mais interessante, que não só ele tem um autocompletar esperto, mas você pode pedir coisas. Eu quero que você mexa lá no menu de navegação e coloque 4 elementos tal. Ele vai lá e escreve todo o código. E hoje eu estou usando uma outra ferramenta que chama Lovable, que é um editor. Eu estou com um objetivo agora que eu quero editar um site complexo sem tocar em código inteiro. E a ferramenta que eu usei para isso, que eu estou usando para isso, chama Lovable. Vou te passar o site do Mamilos. Que é um negócio, assim, pra vocês terem uma ideia, eu tô fazendo minha página pessoal, fazendo um blog. Eu quero fazer um CMS, porque eu não quero... Usar o WordPress é simples demais. Ele faz? Eu quero que ele crie um negócio... Aí eu falei, e eu quero coisas específicas, né? Tipo, eu quero que quando eu coloco 2 coisas entre chaves, você cria uma nota de rodapé que quando você passe um mouse, ele apareça a nota de rodapé. Eu simplesmente falo pra ele o que eu quero.
Olha a minha cara. Pouco. Close na minha cara. Então, eu uso essas coisas e eu uso várias coisas, várias ferramentas que eu desenvolvi, desde para corrigir prova até para me ajudar a escrever. Eu tenho um modelo do jeito que eu escrevo, que eu desenvolvi com IA. E se você vê o jeito que eu escrevo um texto hoje em dia, é um negócio muito maluco. Porque basicamente eu escrevo uma estrutura e eu rodo num programa que eu fiz e depois de meia hora ele tá com uma versão muito próxima da final. A substância. Eu uso o Claude pra isso, mas eu cheguei num Ah, modelo bem legal também. eu acho que a gente tem que colocar uns nomes mais animados nas ferramentas, né? Não, Acho que Louva pode- Boa é bem fofinho. Louva Boa é bem Louva Boa fofinho. é legal, bem é bom, um bem coraçãozinho. É. Juliana, você tá ótimo. usando pra quê? Quantos sites você já ontem- construiu? Não construí nenhum site. Mas ontem a Nina tava meio apavorada porque ia ser a primeira prova dela na escola. Ela nunca estudava numa escola que não tinha prova. Progressista, gente, não vão pra lugar algum. E era a primeira prova de matemática, na primeira semana de aula. E aí, pra desmistificar isso, eu cheguei no ChatGPT e falei: faça uma prova de matemática de 6ª série, envolvendo as 4 operações básicas, não sei o quê. E ele fez bonitinho, sabe? Com cabeçalho, com a instrução de como fazer, com questão extra. Eu acho que tinha uma coisa de a estética da prova, dela receber uma folha, né? Pra não ser a primeira vez, pra não ter esse choque. Que eu achei super divertido, assim, eu não tinha essa expectativa, achei que ele ia me dar as perguntas. E ele me entregou uma folha de prova bonitinha, assim, eu achei bem legal. Não, e eu queria só, antes de passar pra você, eu tô falando só das coisas tipo que eu uso pro trabalho. Mas assim, eu uso muito o Suno pra fazer música, o Suno V4, depois da versão nova, ele é incrível. Uso muito o Eleven Labs pra. Eu tenho a minha voz sintetizada, então se eu posso escrever um texto e ele gera com a minha voz. Mas não só isso. Eu fiz uma viagem nesse final de ano com um casal de amigos super querido e com um filho de 3 anos. E no carro, o menino tava atrás, ele tava brincando com o Transformer dele lá. E aí eu, na parada, toquei o Suno lá, fiz uma música com um cenário e eu botei no som do carro a música pra ele, tipo, ele era o herói da história da música. Falava do Transformer, falava do papai e da mamãe, falava do tio Pedro, etc. Foi um negócio, assim, o moleque ficou, assim, alucinado, sorriso de orelha a orelha, né? Eu clonei a voz da minha amiga também pra gerar um contador de história automático. O ChatGPT cria uma história de criança e narra na voz dela, porque, enfim, coitada, ela tava mega cansada. Mas eu acho que essas coisas... É meio banal, mas a capacidade que eu falei de expansão da criatividade não pode ser ignorada. Eu acho que, obviamente, existe o risco de inundar o mundo com um monte de coisa artificial meia boca. A gente tá vendo isso, né? A gente tava discutindo antes, post no LinkedIn, é tudo IA. Tudo sintético. Mas eu acho que, assim, experimenta. Faz seu próximo aniversário, faz na sua casa, cria uma música para cada um dos convidados. Faz uma playlist no Suno com algum detalhe interessante. Faz o funk de uma história engraçada da sua amiga, etc e tal. Essa playlist e essa festa vai ser mais divertida do que qualquer outra coisa que você Cara, fez. e falando em festa e IA, eu quero só trazer o testemunho. Você me lembrou de uma coisa. O Felipe, que é um amigo meu e que é um dos meus sócios no projeto de IA, no CRIA, fez aniversário recentemente e ele desenvolveu um app para festa com IA, que era um app com tarefas para as pessoas fazerem durante a festa. Tarefas das mais criativas e coisas assim, também eventualmente banais, mas interessantes e aí você acumulava pontos. Então você entrava lá, você fazia tarefa, né? As tarefas tinham diferentes pontos pelo nível de dificuldade. Então pensa um verdadeiro desafio, mas assim, um pouco mais inocente, engraçado. Uhum. E foi um negócio assim, super trivial, mas muito massa. Transformou a festa, todo mundo se conheceu, saca? Assim, teve 1 trilhão de brinde, porque tinha uma tarefa que era brindar, e aí toda hora tinha ganho um brinde. Sei lá. Tá. Foi muito legal, assim. Tem umas coisas que e esse o cara fez essa aplicação numa madrugada. Que seria absolutamente inviável, sabe? É muito fora, assim, um negócio muito fora, mas que é muito legal também.
Eu quero muito que a inteligência artificial evolua para cuidar para ajudar nos trabalhos da casa, tirar a sobrecarga mental. Então eu quero muito que ela fale, não esquece de tirar a carne do freezer no horário certo. Eu queria que ela tirasse, por enquanto eu acho que eu ainda vou ter que tirar. Eu acho que tem várias tarefas, principalmente com criança, que você tem que lembrar a criança do horário, tem que lembrar que tem que fazer, que é uma carga mental gigantesca lembrar de tudo. Se puder operacionalizar, vou estar gostando. Eu acho que o ChatGPT já faz isso no módulo novo de tarefa, viu? Depois a Jura? gente, eu acho que Vou faz. É olhar. recente, assim, faz 3 semanas que lançou esse negócio de tarefa. Mas a gente olha depois, Massa. eu acho que sim. E assim, para o trabalho, a gente usa as mesmas coisas, né? A gente faz muita pesquisa, muito resumo de livro usando notes para ter bullet points. Porque é aquela vontade de ler tudo para construir uma pauta e não vai dar tempo, mas essas leituras rápidas são muito úteis. A gente grava a reunião e ela extrai dali o insumo do que foi combinado para depois a gente não esquecer. E a gente usa muito para pega esses dados aqui, constrói uma introdução e depois a gente vai lendo e vai mudando aquela introdução do programa para ter mais o nosso tom de voz. Agora em casa, cara, me ajuda muito a Perplexity eu falar, faça um cardápio para 5 refeições para 2 adultos e 2 crianças, rico em fibras e carboidratos. Aí ele faz 5 refeições. Aí eu falo, transforme isso numa lista de compra. Ele me dá as quantidades, então diminui o desperdício. Porque eu já vou fazer a compra exatamente, já sabendo o que tem que ser feito. Isso ajuda muito também no dia a dia em casa de... o que vai fazer hoje? Sabe? Então, você já pedir, ela faz o cardápio, você fala das necessidades nutricionais da família e ela já pensa aquilo. É da mesma forma que para cuidar, arrumar a casa. Se você descreve em detalhes como é que é a sua casa e como que é a sua rotina de limpeza, ela gera um programa. Então, assim, eu tenho um filho de 6 anos. O que ele pode fazer? A menina de 14, já com as tarefas explicadas, para que cada um ajude a cuidar da casa. Porque cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Então, quem vai fazer o quê? Quanto tempo gasta para fazer? E aí, vai organizando isso. E assim, tô fazendo uma reforma numa casa e me ajudou bastante, assim, a descrever o que queria no cômodo, adaptar algumas coisas da planta, colocar a planta e adaptar. E se colocasse uma coisa assim, assim, assado? Ela fala, nesse caso, eu preciso um ajuste, tomada aqui corre água. Então, assim, uma conversa longa sobre como fazer a melhor reforma na casa pode acontecer, aconteceu e é legal pra caramba na inteligência artificial, assim. E o futuro... E é uma loucura, porque você fala, gera um prompt pra mim de como essa sala ficaria com esses móveis, uma imagem com esses móveis, a sala tem esse tamanho, tá aqui a base dela, aqui o acabamento ela te dá. Então, você também vai fazer compras mais assertivas, não só do material de construção, mas também dos móveis. E depois ela ainda pesquisa onde tem aquelas referências suas pra comprar na promoção, óbvio, né, pessoal? E eu quero muito esse assistente de viagem, que é a passagem, o restaurante. Vai ter show nessa cidade que eu vou? Já compro o ingresso. Então, eu acho que isso também tem um jeito de fazer isso que dá uma sensação de eficiência, autoeficiência muito boa. Caraca, como que eu ia descobrir que ia ter um show de fulano justamente quando eu tô na cidade? Então, você sente que tá aproveitando melhor e o tempo que eu ganho com isso, eu tô lendo. Olha que delícia. Tô lendo, tô fazendo outras coisas. Então, acho que tem esses usos pessoais, assim, que eu acho que são legais. Temos um programa? Temos um programa criado por pessoas. Então você já sabe, a gente fez aqui o nosso papel de colocar uma conversa crítica, quentinha no ar. Agora você tem que fazer o seu papel de fazer essa conversa chegar em quem precisa. Seja o algoritmo que você quer ver no mundo. Beijo, gente. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos.